Veja só, aí nós temos aí imposto de renda com base no lucro real, ajuste ao lucro líquido, compensações, né? Compensações. O lucro líquido, depois de ajustado pelas adições e exclusões, poderá ser reduzido pela compensação de prejuízos fiscais de período de apuração anteriores até, no máximo, 30% do lucro líquido. Então, isso aí, muita gente confunde isso aí, né? O lucro líquido ajustado, ele vai ser reduzido com compensações. Porém, esse lucro líquido ajustado, ele não pode ser reduzido em mais de 30%. Independe do valor do prejuízo que você tem. Você pode ter 500 mil de prejuízo. Você teve 100 mil de lucros ajustado, você só pode reduzir 30 mil. Ah, mas eu tenho 500 mil de prejuízo. Não. O problema não é o prejuízo. O problema é que seu lucro ajustado, ele só pode ser reduzido em, no máximo, 30%. Ok? Então, esse é a coisa. Então, por exemplo, lucro real em 31/12/2003, antes da compensação, 100 mil. Ele tinha prejuízos fiscais compensáveis de 80 mil. Prejuízo fiscal que ele pode compensar? Somente 30 mil. Que é 30 mil de 100. Né? É 30 mil, é 30% de 100. Não é 30% de 80, não. Né? Não é 30% dos 80. É 30% dos 100. Né? 30% dos 100. Então, está limitado a 30% do lucro ajustado, não é do prejuízo. Né? Bom, professor, aqui foi 100 mil. Eu posso compensar 30% de 100, deu 30. Aí, então, eu tenho 80, vai ficar quanto? Vai ficar 50 mil. Vou compensar depois. Posso compensar depois os 50 mil? Pode. Não tem problema nenhum. Quanto tem período? Qual é o tempo que eu vou compensar os outros 50? Não tem mais tempo. Você vai tendo lucro, você vai compensando. Né? Então, não tem um tempo pré-definido para você compensar os. Antigamente tinha, hoje não tem mais. Então, aqui eu posso compensar 30, vou ficar com 50. Esse 50, vou tendo lucro, vou compensando até liquidar os 50. Se tiver mais prejuízo para frente, eu vou aumentar aqui. Né? Se tiver lucro, eu compenso. Se tiver prejuízo, eu aumento. E assim vai. Não tem que você marcar tempo. Isso aqui vai estar na parte B do aluno. Né? Certo? E onde é que a gente vai fazer essa escrituração do lucro real? O lucro real, eu vou escriturar onde? Lucro real é escriturado no livro de apuração lucro real, LALU. E o lucro, a apuração do LALU, esse livro, como é feito agora? É um livro papel? É um livro como é? Não, hoje ele é feito, é um livro digital. É dentro da SF. A gente chama agora de ELALU, está na SF. Está na SF ele. Né? Está dentro da SF, o bloco. A SF, que é formada por blocos, né? Dentro dela tem o livro de apuração, que é o bloco M. Bloco M. Então, assim, dentro da SF, você vai ter vários blocos, e um dos blocos é a SF. Um dos blocos é o LALU. Né? Então, esse livro hoje, antes a gente tinha um livrinho informatizado ou no papel, tá? Tinha. Só que esse livro aí tem duas partes. Parte A, que é a parte onde você vai fazer o ajuste, adição, exclusão, né? É a parte A. Aí, lucro líquido entre imposto de renda, mais adições, adição por adição, lucro, exclusões, as exclusões por exclusões, lucro real. Você vai calcular o lucro real. Na realidade, nesse livro,
ele não apura o imposto de renda, ele apura o lucro real. O imposto de renda já é na SF, já é o bloco N. É o N. Já não é mais no bloco M. O LALU é para apurar o lucro real. O cálculo do imposto já é outro bloco que faz na SF. Porque o LALU, na realidade, é livre de apuração do lucro real, não é de apurar o imposto de renda, não. Você apura o lucro real, aí sai para apurar o imposto de renda, né? Então, e a parte B desse livro é uma parte para você guardar, né, controlar valores que vão influenciar em lucros futuros, tá? Em lucros futuros. Tá? Por exemplo, prejuízos a compensar. Não vou compensar no futuro, então esse prejuízo eu vou colocar na parte B. Depreciação acelerada incentivada, vou colocar na parte B. Lucro inflacionário quando existia, parte B. Né? E aí a contribuição social, onde é que eu calculo a contribuição social? A contribuição social calculada hoje no livro que a gente chama LACS, Livro de Apuração da CSL. Né? Ele chama LACS. É LACS. Também está na SF. Né? Tudo está na SF hoje. Tudo é digital. Parte A, parte B, tudo é SF. A SF é a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica que a gente fazia antigamente. É a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. A gente fazia no papel. Eita, já estou mostrando a minha idade aí, né? Fazer declaração de imposto de renda da pessoa jurídica no papel é um bem antigo. Né? Mas a gente fazia no papel. Depois veio a DIPJ, e aí fazia a DIPJ também no papel. Depois veio o disquete, né? Foi evoluindo, né? Veio o disquete e tal, né? Aí a gente mandava entregar o disquete, depois transmitia, tal. E aí veio o programa digital, né? Em 2015, né? 2014, ali em 2014, que criou a SF, que é o programa digital, que a gente vai entregar até agosto. Tá? Então é lá que estão os dois livros, o LACS e o LALU. Né? O ELACS e o ELALU, vamos dizer assim. Aí a gente tem o lucro real estimativa. Bom, agora vamos lá. É interessante isso aqui, viu, gente? Lucro real anual, recolhimento por estimativa. Gente, isso é importante. Para as empresas que são lucro real, obrigatoriamente lucro real, e tem uma receita, assim, sua atividade é um pouco sazonal, tem uma época que a receita é maior, outra época que a receita cai dentro do ano. Às vezes é melhor fazer lucro real anual do que o trimestral. Tá? Né? Já a gente fala muito de planejamento tributário, né? Porque o anual você só fecha toda a receita do ano e apura o lucro do ano. E trimestralmente você apura trimestralmente, independente de cada trimestre. Fechou o primeiro trimestre, acabou. Fechou o segundo, acabou. Tem mais, não se junta primeiro com o segundo nem terceiro, não. Já no anual, se junta tudo. É a receita do ano e as despesas do ano. Então, por exemplo, se você tem um primeiro trimestre que é ruim, dá prejuízo, e um segundo trimestre que começa a dar lucro, aí você no primeiro trimestre deu prejuízo, você não pagou imposto. Mas no segundo trimestre você melhorou um pouquinho, deu lucro. Aí você pode compensar o prejuízo do primeiro trimestre, né? Você pode compensar o prejuízo do primeiro trimestre. Né? Pode compensar o prejuízo do primeiro trimestre. Mas veja só, você compensando o prejuízo do primeiro trimestre, você só pode reduzir o lucro do segundo trimestre com o prejuízo do primeiro trimestre em até 30%. Não é isso? 30%. Então, se por acaso, vamos lá, veja a diferença do trimestre para o anual. No primeiro trimestre, eu tive um prejuízo, vamos lá. Primeiro trimestre, eu tive um prejuízo de 500 mil.
aí eu não pago imposto. Né? Prejuízo não paga imposto, é sobre o lucro real. Eu tive prejuízo fiscal, não paguei imposto. Tudo bem. Eu pego esse prejuízo fiscal de 500 mil e coloco na parte B do aluno, para compensar no trimestre seguinte, para frente, quando eu tiver lucro. Aí, no segundo trimestre, eu dou um lucro de 100 mil. Aí, eu digo, não, mas eu tenho 500 mil de prejuízo, vou compensar. Aí, eu só posso compensar 30% do lucro. Aí, eu compenso 30 mil. De 100, eu compenso 30, fico com 70. Em cima dos 70, eu vou pagar imposto. E fico lá com prejuízo de 470 mil para compensar mais na frente. Eu tinha 500, compensei 30, fiquei com 470. Meu lucro era 100, compensei 30, vou pagar imposto sobre 70. Ok. Vamos imaginar agora que eu estou lucro real anual e que o fisco me permite fazer balancetes todo mês para que eu pague o imposto no balancete, que é o balancete mensal, acumulado até 31 de dezembro, que é por estimativa. O imposto estimado mensal, eu posso pagar em cima da receita bruta ou posso pagar no balancete. Eu aqui escolho, a pessoa jurídica que escolhe. Então, veja só, se eu escolher pagar em cima da receita bruta, eu vou calcular o imposto como se fosse presumido. Aplicar o percentual de 8, 32, 16, calcular o imposto e recolher como estimativa. Se eu escolher pagar o imposto estimado mês a mês em cima do balancete, eu vou fazer um balancete mesmo, contábil, e apurar o lucro real mês a mês. Só que o balancete, ele é acumulado. Eu faço janeiro, pago o imposto em fevereiro. Aí faço outro balancete. Janeiro a fevereiro, calculo o imposto, diminuo o imposto de janeiro, pago o complemento de fevereiro. Aí faço outro balancete. Janeiro a março, calculo o imposto de janeiro a março. Diminui os impostos que foi pago em janeiro e fevereiro e complemento para o de março. E vou fazendo isso até dezembro. Se eu pagar em cima da receita bruta, eu não sei quanto é meu lucro. Eu vou pegar a receita bruta, apliquei comércio, aplica 8, pago imposto. Aí eu não sei quanto é. Eu posso fazer assim também. O fisco permite que eu escolha qual a melhor forma. Eu escolho a melhor forma para mim. Tá? Então, vamos supor que esse caso aí, eu era real trimestral, tive prejuízo no primeiro trimestre, tive lucro de 100 no segundo. Como é que ficaria? Bom, vamos lá. Ora, no primeiro trimestre eu tive prejuízo de 500 mil. No segundo trimestre eu tive lucro de 100. Como são trimestres separados, no segundo trimestre eu paguei imposto. Meu lucro foi 100, eu paguei imposto. Agora, vamos supor que eu estivesse fazendo anual. Tivesse feito janeiro prejuízo, não paguei imposto. Fevereiro prejuízo, não paguei imposto. Janeiro a março, deu 500 mil, não paguei imposto. Até aí não tinha pago imposto nenhum. Tudo bem, igual o trimestral. Mas vamos fazer assim, de janeiro a junho, quanto é que eu teria de imposto para pagar se eu tivesse um lucro real anual? Eu fizesse um balancete de janeiro a junho. Veja, se no primeiro trimestre deu 500 negativo e no segundo trimestre deu 100 positivo, se eu pegar os dois trimestres e fazer um balancete só, vai dar quanto? Né? Eu tenho 500 negativo mais 100 positivo, quando eu juntar vai dar 400 negativo. Então, se eu tivesse um lucro real anual, até junho, eu não estava pagando imposto nenhum ainda. Eu estava fazendo meus balancetes acumulados. Eu só vou ter lucro quando eu absorver todos os prejuízos de 500 mil que eu tive no primeiro trimestre. Eu vou passar o ano todinho absorvendo, porque eu não vou separar trimestre por trimestre. Vai ser o balancete acumulado, janeiro,
janeiro a fevereiro, janeiro a março, janeiro a abril, janeiro a junho, janeiro a agosto. Eu vou fazendo, vou fazendo. Então, no momento em que meu lucro absorver todo o prejuízo e eu passar a ter lucro, eu vou pagar imposto. Aí, juntinho de vocês aí, na Bahia, né? Pertinho de Feira de Santana aí, que eu estou vendo aí. Eu estou vendo, eu acho que Lucas que está aí é de lá, de Alagoinhas. Tem uma empresa que a gente faz assim aí, né? E o contador dela é de Alagoinhas, eu dou uma ajuda a ele aí, né? Dou uma força a ele aí. Lógico, estou contratado por ela para ajudar ele. E faz assim, e dá certo, e teve redução de imposto. Então, como é que funciona? É assim que funciona. Você tem que pagar mês a mês, né? Tem que pagar mês a mês. Agora, você escolhe. Então, aqui, né? Você escolhe, ó, real anual, recolhimento por estimativa. Deverá fazer recolhimento do imposto em cada mês, determinado com base na estimativa. Que estimativa é essa? Com base na receita bruta ou com base em balancetes. Recolhimento mensais. Ele chama balancete de suspensão ou redução, porque tem hora que o balancete você suspende o imposto. Porque você mostra no balancete que já pagou o imposto que devia. Suspende. Ou tem hora que o balancete diz, olha, não pague tanto, não pague só tanto, porque aqui no balancete é menor do que a receita bruta, porque ele compara balancete com receita bruta. Você compara balancete e receita bruta, balancete e receita bruta. Você escolhe o menor para pagar, né? Aí ele chama balancete de suspensão, através de balancete mensal acumulado, demonstra-se que o imposto pago até a data do balancete é maior que o devido. Suspende. Balancete de redução, através de balancete mensal acumulado, né? Tanto é que o balancete é mensal acumulado, mensal acumulado, mensal acumulado. Demonstra-se que há uma redução do imposto devido em relação ao cálculo com base na receita bruta. Ou seja, com base na receita bruta eu ia pagar 100 e no balancete eu vou pagar 90. Aí a gente chama balancete de redução. Mas é isso aí. Você vai fazer mês a mês, certo? Ou com base no balancete, ou com base na receita bruta. Você escolhe qual é a melhor forma de você. Esse imposto, ele é antecipação, tá? Esse imposto aqui é antecipação. O imposto é antecipação. O imposto que você pagar em janeiro, você joga no ativo circulante como imposto pago por estimativa. Tanto o imposto de renda como a contribuição social. Por quê? Porque esse imposto, no final do ano, que vai prevalecer é o imposto anual. É lucro real anual. Esse pago por estimativa, ele é antecipação. Então, o que prevalece no final do ano é o imposto anual, certo? Então, se por acaso, durante o ano, você pagou 90 mil de imposto, e no final do ano, quando você fizer o anual, deu 100, você vai ter que complementar os 10 mil que está faltando. Como é que você paga os 10 mil que está faltando? Paga em cota única até março do ano seguinte. Tá? Até março do ano seguinte. Em cota única. Se você pagar em janeiro, não tem juros. Se você pagar em fevereiro, tem 1% de juros. Se você pagar em março, tem 1% de juros, mais Selic de fevereiro. Certo? Mas é até março. Não tem multa até março. Só tem multa se você pagar após março. Agora, não, professor. Eu paguei 120 mil. E quando eu fechei o ano, fiz o lucro real anual, meu imposto devido deu 100 mil. E por estimativa eu paguei 120. Aí você vai ficar, quando você fizer a SF, vai mostrar que você pagou 20 a maior. Você vai poder compensar via Perdecomp esse 20 com qualquer imposto da Receita Federal, via Perdecomp, tá? Agora, você só pode compensar esse imposto, esses 20 mil que você pagou a maior, depois que entregar a SF, que a SF é que vai mostrar que você pagou a maior, 20 mil. E é imposto a compensar via Perdecomp. E você vai usar para PIS, para COFINS, para imposto de renda, para contribuição social no ano seguinte, após a entrega da SF. Né? Bom, o que eu falei aqui de suspensão, redução, de tudo
segue as regras do imposto de renda, segue também o mesmo caminho, segue para a contribuição social. Balancete de suspensão, redução, tudo. Olha, se eu sou imposto de renda, lucro real trimestral, a contribuição social é lucro real trimestral. Se eu for imposto de renda, lucro real anual, a contribuição é lucro real anual. Se eu for lucro real anual e apurar com balancete, a contribuição social é lucro real anual apurado com balancete. No mês em que eu apurar o imposto de renda com base, a estimativa com base na receita bruta, naquele mesmo mês, a contribuição social será com base na receita bruta. Então, a contribuição segue as mesmas normas de apuração do imposto de renda. Tá certo? Tudo que eu fizer para o imposto de renda, eu faço para a contribuição social. O que diferencia é a base de cálculo e o imposto, e a alíquota do imposto, que é diferente, né, do tributo. Bom, aí aqui eu fiz uma aplicação prática, né? É um exemplo que eu uso aí, né? Geralmente em pós-graduação, né? Eu uso na pós-graduação esse exemplo, tá? Quando eu estou fazendo planejamento tributário na pós-graduação, geralmente eu uso esse exemplo. Eu tenho aqui o lucro líquido do imposto de renda, da contribuição social, lá no DRE, de 80. A empresa recebeu nesse período dividendos e lucros de 5 mil. A empresa pagou alimentação de sócio de 3 mil. A empresa obteve ganho na equivalência patrimonial de 7 mil. A empresa fez provisão para causas trabalhistas de 8 mil. A empresa teve despesa com brindes de 15 mil. Ela teve despesa com arrendamento mercantil do sócio, 6 mil. Fez provisão para férias de terceiro salário de 4 mil. Tem base negativa de contribuição social de período anterior de 110 mil. Essa base negativa é para você compensar, está na parte B. Tem prejuízos fiscais de período anterior de 20 mil, prejuízos anteriores para compensar a parte B. Então, esses são os dados da questão. Tá? Eu tenho aqui a base de cálculo, é o lucro contábil, está na DRE, 80 mil. Isso é antes da contribuição do imposto de renda. E tenho aqui o que aconteceu durante o período. Né? É por isso que lucro real, o contador tem que estar envolvido com a empresa para saber esses detalhezinhos aqui. Ó. Dividendo, alimentação de sócio e tal. Ele tem que estar inteirado do que acontece. Né? Um contador que está muito distante da empresa para fazer lucro real é meio difícil, porque você não sabe o que está acontecendo lá. Para você saber o que é adição para exclusão, você tem que estar inteirado na operação do dia a dia da empresa. Né? Tem que estar inteirado no dia a dia da empresa. Estar mais junto com a empresa. Né? No presumido é mais simples. Você pega o faturamento, tal, aplica, tal. Mesmo assim, no presumido você precisa saber se teve outra receita, outros ganhos, que às vezes passa, depois o fisco manda dizer, olha, está faltando a receita financeira, olha, está faltando isso aqui. Então, a gente precisa estar inteirado, mais próximo da empresa, né? Do dia a dia. Tá? Então, eu vou aqui começar o Lalu. Vou começar o Lalu, né? Vou começar o Lalu. Aliás, começa ou não, começa com o LACS, né? Que eu já falei para vocês. Primeiro é a contribuição social, depois é o Lalu. Porque primeiro a gente calcula a contribuição e a contribuição vai ser uma adição para o imposto de renda. Então, vamos lá. LACS. Primeiro, eu vou para apurar o LACS. Parte A, apuração da base de cálculo da CSL. Ok? É o livro de apuração da base de cálculo. Quanto é o lucro antes do imposto de renda? Lucro antes do imposto de renda da contribuição foi 80 mil. Está aqui. Está aqui em cima. Lucro líquido antes do imposto de renda. Ok? Aí eu vou ver as adições. As adições. Aí eu tenho aqui, ó. Recebeu dividendos? Não. Receber dividendo foi receita. Receita pode ser uma exclusão. Adição é despesa, que diminuiu e que eu vou adicionar de volta, né? Pagou alimentação de sócio. Aí eu vejo aqui, ó. Pagou alimentação de sócio. O fisco permite pagar alimentação de sócio?
Aí eu vou para a legislação. Não, não pode. Ah, se não pode pagar alimentação de sócio, eu tenho que adicionar. Certo? Aí eu vou aqui, ó, adições, alimentação de sócio, 3 mil. Adiciono. Agora você me perguntou uma coisa. Professor, o sócio sai aqui da Bahia e vai para São Paulo para um congresso representando a empresa paga a entrada do congresso, paga hotel, passagem de avião e o sócio não pode comer? É assim? Não, não é assim. Aí você não vai botar alimentação de sócio. Não é esse tipo aí, né? Você não vai botar que o sócio comeu lá alimentação de sócio. Você vai botar despesa de viagem em congresso. Para congresso. Despesa de viagem do sócio. A negócio da empresa. Você vai fazer uma despesa de viagem. Inclusive a alimentação dele. Tá? Então, vamos, assim, alimentação de sócio, alimentação do diária, desses dia a dia que o sócio pega a notinha no restaurante e traz, almoço de negócio, não sei o que, isso aí não pode. Mas aí é diferente. Aí você vai jogar com uma despesa de viagem, né? E, logicamente, o Congresso não é para a Costa do Sauípe, não, né? Aí na Bahia, para passar de férias, não, né? É viagem de negócio, tá? Porque se for para férias lá, aí, na Praia do Forte, por ali, vai ser tudo indedutivo, não é só alimentação, né? Então, tem que ter cuidado. Aí, obteve ganho na equivalência patrimonial. Ganho na equivalência é uma entrada. Entrada pode ser excluída ou não. Né? Então, pode ser exclusão ou não. Fez provisão para causas trabalhistas. Ora, causas trabalhistas, se é provisão, não é, não é aceita pelo fisco. Né? Não é aceita pelo fisco. Tá certo? Qualquer provisão, exceto férias de terceiro salário, não é, e causas de provisão de seguradoras, né? Para contingência de seguradora. Então, provisões são indedutíveis. Então, eu tenho que adicionar. Provisões para causa trabalhista, 8 mil. Adiciono. Teve despesa com brindes. Despesa com brinde a gente viu lá. Não é permitido. É adição. Despesa com brindes. 5 mil. Adição. Ah. Despesa com arrendamento mercantil de sócio. Arrendamento mercantil pode, mas de sócio não, né? Ah, eu fui pagando aqui um carro bom para o sócio, arrendei um carro para o sócio. Nome da empresa, filho? O arrendamento é indedutível, o combustível é indedutível, a manutenção é indedutível, tudo é indedutível. Né? Então, aí, arrendamento mercantil pode. Inclusive, se for de máquinas e equipamentos, dá até direito a crédito para PIS e COFINS. Né? Dá direito a crédito para PIS e COFINS. Mas não é o caso aí. Não é o caso aí. Aí ele está para o sócio. Se é para sócio, não é para atividade da empresa. Se não é para atividade da empresa, é adição. Então, arrendamento mercantil, adição. Então, se eu somar minhas adições aqui, deu 32 mil. 32 mil de adições. Né? Então, meu lucro líquido 80, mais 32 mil de adição, dá 112. Né? Ó, meu lucro já está em 112. Né? Aí tem aqui, provisão para férias. Por que eu não adicionei provisão para férias? Porque provisão para férias pode. Né? A gente não viu que provisão para férias pode? Provisão para férias de terceiro pode. Inclusive os encargos. Então, não adicionei. A base negativa é para eu compensar prejuízos, fiscais é para eu compensar. Então, fechei as adições aqui. Só não coloquei provisão para férias de terceiro, porque essa aqui pode ser feita. Não tem problema nenhum, é dedutível. Né? Agora, vamos ver as exclusões. Ó, recebeu dividendos e lucros.
Receber dividendos é receita. Dividendos e lucro é receita isenta. Então, lucros e dividendos, receita de lucros e dividendos é isento. Eu tenho que excluir. Eu vou aqui, ó, lucro e dividendos, exclusão. Porque a receita de lucros e dividendos é exclusão. Tá certo? É exclusão, porque lucro e dividendo é a receita isenta. Obteve ganho na equivalência patrimonial. Também é isento. O ganho na equivalência não entra para tributação. Então, eu excluo para não pagar imposto. Entrou somando, eu tiro. Entrou diminuindo, eu somo. Adições, entrou diminuindo o lucro, eu estou somando. Exclusões, entrou somando ao lucro, eu estou excluindo exclusões. Então, 80 mais adições, 112, menos exclusões de 12, dá 100 mil de lucro. Aqui é o lucro ajustado, que é chamado de base de cálculo da contribuição social. É o lucro líquido ajustado, né? Lucro líquido ajustado, 100 mil. Mas esse lucro líquido ajustado, aqui, ele está antes de eu compensar, base negativa. Então, é resultado ajustado da contribuição anticompensação de base de cálculo negativa. Tá? Eu tenho base de cálculo negativa? Vamos para aqui. Tem base de cálculo negativa de CSL de períodos anteriores. Opa, se eu tenho base de cálculo negativa de períodos anteriores, eu agora posso compensar. Né? Posso compensar. Certo? Compensar limitado a quanto? Qual é a limitação? Compensar limitado a 30%. Então, se meu lucro é 100, aqui é a continuação. Se meu lucro é 100, eu tenho 30%, certo? Se meu lucro é 100, eu posso compensar até 30% dos 100. Eu vou ficar com 70. Ok? Ora, eu tinha base de cálculo negativa. A minha base de cálculo negativa é quanto? É 110. Mas eu não posso compensar nesse momento os 110. Eu posso compensar nesse momento somente 30% dos 100, que é a minha base positiva. Então, eu tenho que pagar imposto sobre 70, que é a base de cálculo aqui, ó, da CSL 170, que é o resultado ajustado, que é a base de cálculo. Então, vamos calcular a contribuição social. Cálculo a contribuição. 9% dá 9% de 70 mil. Dá 6.300 a contribuição social. Ok? Aí eu vou para a contabilidade. Débito CSL, 6.300. Crédito CSL a pagar, 6.300. Que é a provisão para CSL, né? Que hoje não se fala mais provisão, não. Né? Essa provisão é quando há incerteza. Aqui está certo já. Hoje, na contabilidade moderna, na contabilidade internacional, que está sendo aplicada no Brasil, provisão é quando há incerteza. Há uma grande possibilidade, probabilidade de pagar, mas ainda há uma certa incerteza. Aqui não há incerteza, aqui já está sendo calculado. Né? Então, aqui é a minha... E como é que fica? Bom, eu fiz lá, apurei, eu estou fazendo meu LACS, parte A. Né? Aqui é a parte A. Né? A parte A. Apurei meu resultado ajustado, que deu a base da contribuição. Calculei minha contribuição social e fiz o lançamento contábil. Ok. Parou aí? Não, né? Nós temos que fazer o lucro real. Mas como é que fica aqui? Olha, na parte B de controle, eu tinha uma conta lá, na parte B. Base de cálculo negativa, CSL.
eu tinha um saldo anterior de 110. Base negativa, se tivesse prejuízo, não teve prejuízo. Se tivesse prejuízo, eu jogava a base negativa e aumentava os 110. Não teve prejuízo. Mas teve compensação de base negativa, 30 mil. Eu compensei 30 mil. Então, eu tenho um saldo a compensar de 80. Isso vai ficar num livro de apuração da contribuição social, na parte B. A minha parte A, eu calculo a base de cálculo. Na minha parte B é controle. Então, eu já tinha na parte B esse controle de uma base negativa anterior. E eu fiz compensação agora de 30 mil, e o saldo vai ficar lá, 80 mil para eu compensar depois. Não tem prazo para eu compensar isso. Né? Não tem prazo. Está lá no meu livrozinho guardadinho. Eu tenho 80 mil para compensar depois. E como é que ficou minha DRE? A minha DRE, eu tinha o lucro líquido antes da contribuição de 80, a DRE. Eu fiz o lançamento contábil da contribuição social de 6.300, né? Então, meu lucro líquido contábil antes do imposto de renda fica 73.700. Esse é meu lucro contábil antes do imposto de renda, né? Certo? Então, você vê, peguei o lucro líquido contábil, antes da contribuição e do imposto de renda. Esse lucro líquido contábil foi para o LACS, né? Levei lá para o LACS. Levei ele para o LACS. Ajustei ele, calculei a contribuição social, lancei a contribuição social, fiz o lançamento contábil, apareceu na DRE menos, meu lucro contábil diminuiu. Esse meu lucro contábil aqui é o meu lucro contábil antes do imposto de renda, né? Meu lucro contábil antes do imposto de renda, que vai para o LALU. Eita, ficou todo torto aqui. Que vai para o LALU. Esse aqui vai para o LALU. Né? Vou levar ele para o LALU para calcular o IR. Né? Agora vamos para o IR. LALU, parte A. Lucro real. Essa aqui é a parte A, onde eu vou calcular o lucro real. Lucro antes do imposto de renda. Olha, 73.700. Eu estou fazendo igualzinho que o sistema que a SF faz, viu, gente? Fazendo parecido com a SF. Lá aí, lucro antes do imposto de renda, 73.700. Que já é após a dedução da contribuição social. Já é esse aqui. Adições. Começa por onde? Começa com a própria contribuição social. Começa com a própria contribuição social. O próprio sistema da SF, ele automaticamente traz a SF, ele traz a contribuição social para adicionar. Mas se você pegar 73.700, somar 6.300, volta para os 80. Aí vai, professor, por que eu não pego logo o 80 aqui? Se é a mesma base de cálculo, eu podia pegar logo os 80 aqui, tá tudo certo. Mas não pode, porque o sistema faz diferente. Se você fizer na contabilidade diferente, quando você importar, o sistema vai fazer diferente. Você tem que fazer um, depois o outro e adicionar. Ele vai adicionar. O sistema lá da Receita vai adicionar a contribuição social. Porque para eles tem que ser contribuição, deduz do lucro contábil, vai para o LALU, adiciona a contribuição social. É. Então, adicionei a contribuição social. Aí eu vou ter aqui, de novo, alimentação de sócio, o mesmo. Provisão para causa trabalhista, o mesmo. Despesa com brinde, também a mesma. E arrendamento mercantil, também. As mesmas adições. As mesmas adições. Se vier da contabilidade, gente, as adições contábeis para efeitos de imposto de renda e contribuição social são as mesmas. Tem a adição de 1990.
que era diferente. Hoje não tem mais, 1990 já tá, não tem mais quem tenha. Até a edição do imobilizado, são 20 anos, né? 25 anos. 90, ainda tem, né? Ainda tem, tá? 90, 2000, 2010, 2020. 30 anos, tem mais não. A depreciação do imobilizado é 25 anos, já não tem mais nenhum bem lá que tenha alguma coisa para ficar diferente. Então, o que vem da contabilidade, que foi dedutivo para você adicionar, é a mesma coisa. Agora, vai ter diferença de adição e exclusão da contribuição social para o imposto de renda? Vai. Em quê? Incentivos fiscais, em relação a outras coisas que não é direto da contabilidade, né? Que é a contribuição terceiros incentivos, tem algumas coisas que é a norma da contribuição social, mas a contabilidade, a norma é a mesma. Quando ele fala aqui em cima, lucro líquido ajustado, lucro real e do lucro líquido ajustado, né? Ele já está falando dos dois aqui. Aqui. Quando ele fala aqui, ó, veja como é que ele fala aqui, ó. Na determinação do lucro real e do resultado ajustado, o resultado ajustado é CSL, tá? Aqui é IR, aqui é CSL. Quando ele diz, na determinação do lucro real, imposto de renda, do resultado ajustado, CSL, tá? Então, assim, vai ser praticamente agora. Base de cálculo negativa pode estar diferente, como deu aqui, eu botei um exemplo diferente. Alguma incentivo fiscal, que é só para imposto de renda, não tem, né, não tem para contribuição social. Alguma coisa que é direcionada para contribuição social, aí pode dar uma diferençazinha. Mas o que vem da contabilidade, não vai bater. Vai bater, porque ali ele fala dos dois, sempre dos dois. Então, eu vou fazer uma adição aqui de 38 mil. As exclusões são as mesmas. 5 e ganha na equivalência 7, 12 mil. Coincidentemente, não, né? É porque, como é tudo igual, eu reduzi aqui, mas aumentei. Houve uma redução aqui, mas ela foi aumentada com isso aqui, foi para 80, voltou. Então, o resultado tinha que ser igual. O resultado tinha que ser igual. No LACS e no LALU, na realidade, na SCF, você vai preencher no primeiro o LALU. Depois você dá uma paradinha, complementa a SCF, complementa a contribuição social e depois volta para o imposto de renda. Mas você vai preenchendo o imposto de renda, porque você vai fazendo imposto de renda, já vai fazendo a contribuição social. Aí depois você dá uma paradinha para completar a contribuição social, fecha ela, tem um lançamento contábil, aí você vai para o LALU para fechar o LALU, não é? Mas, né? Então, 100, ok. Aí eu tenho aqui lucro real antes de compensação de prejuízos fiscais. Eu tenho um prejuízo fiscal para compensar, aí eu vou lá, eu tenho aqui, ó, tem prejuízos fiscais de período anterior. Quanto é que eu tenho? 20 mil. Eu posso compensar os 20? Posso. Então, vamos compensar. Vamos compensar. Então, eu tenho aqui lucro real de 100 mil antes de compensar prejuízo. Eu posso compensar até 30%. Não é isso? Então, quanto é 30% de 100? É 30 mil. Mas eu só tenho 20 mil, então eu vou compensar os 20 que eu tenho. Não vou compensar 30 porque eu não tenho 30, mas eu podia compensar 30. Mas como eu não tenho 30, só tenho 20, vou compensar os 20. Então, 100 mil menos 20 ficou 80. Então, o meu lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda, é 80. Então, vamos calcular o imposto de renda. O imposto de renda normal é 80 vezes 15%, dá 12.
ok? O adicional é 80 menos 60. 60 é 3 vezes 20. Lembrou? Lá do começo? É 20 mil ao mês, ou 20 mil multiplicado pelo número de meses. Então, como é trimestral aqui, 20 vezes 3, 60. 80 menos 60 dá 20. 20 vezes 10% dá 2. Ok? Meu imposto devido é 14 mil. Aí eu vou para a contabilização. Debita imposto de renda, credita imposto de renda pagado no passivo, 14 mil. Como é que fica meus controles? Meus controles. Prejuízos fiscais. Eu tinha na parte B do LALU. Parte B do LALU. Controle das contas. Aqui é contas, né? Está até errado aqui. O N está na frente do T. Então, controle das contas. Eu tinha prejuízos fiscais. 20 mil, compensei 20, não tenho mais nada a compensar. Certo? A contribuição social a gente ficou com saldo para compensar. Esse aqui eu fiquei zerado. Compensei todos. Ok. DRE, como é que fica? Eu tinha 80, menos 6.300 da contribuição social. Fiquei com 73.700. Menos 14 do imposto de renda. Fiquei com 59.700. Ok? Lucro líquido do exercício. É assim o funcionamento. É assim que funciona. Bom, como é que ficaria isso? Como é que ficaria isso no SPED? Como é que ficaria isso no SPED? Né? Primeiro, no SPED, gente, a ASF, ela vai lhe pedir, como você é lucro real, ela vai lhe pedir a recuperação da ECD. Para que a ASF pede a recuperação da ECD? Porque a ECD é a contabilidade. E ele precisa da DRE. Ele precisa do lucro líquido. Lucro, resultado líquido, antes do imposto de renda e da contribuição social. Ele precisa desse resultado aqui. E esse resultado aqui você não vai botar na mãozinha, não. Como eu coloquei aqui, não. Esse resultado aqui vem da ECD. É o que está na sua contabilidade. Você fez a contabilidade, o seu programa contábil, fez o imposto de renda, contabilizou, está tudo certinho, você fechou sua contabilidade, pegou essa contabilidade, criou um TXT, fez a ECD, dentro da ECD está toda a sua contabilidade. E você mandou a ECD para o fisco. Não é isso que você faz? Né? Você mandou a ECD para o fisco. Ora, eu vou fazer agora a ECF, que é o lucro real. O que é que o fisco faz? Você tem contabilidade, né? Porque você é lucro real. Tem. Pegue a contabilidade que você mandou para o fisco, que é a ECD, recupere para cá, que eu quero ver sua DRE, quero ver seu balanço. Eu preciso fazer seu lucro, calcular seu lucro real. Para eu calcular seu lucro real, eu tenho que ter o seu lucro líquido do imposto de renda e da contribuição social. Então, recupere para cá. Aí você vai e recupera. Recupera. Aí ele automaticamente pega da sua DRE, seu lucro resultado aqui, ó, receita, né? Sua DRE, ele vê o lucro, isso aqui já vem para cá. Eu coloquei aqui na mão porque tá zerado, né? Eu peguei a ficha zerada e coloquei. Não foi 80 que a gente tinha lá, né? Nosso lucro real não foi 80, né? Antes da contribuição da coisa, já vem para cá automático. Aí eu joguei uns valores aqui de receita no mercado interno,
prestação de serviço, revenda, prestação de serviço, né? Ele já traz isso aqui, já traz, né? Aqui, as deduções da Receita Bruta, é uma DRE, é uma DRE. A DRE é fiscal, né? DRE é com cara fiscal, tá? Com cara do fisco, tá certo? Por quê? Porque na SF, o que prevalece é o balanço DRE no plano de conta referencial, né? Então, ele vai aqui tal, e faz, né? Outros custos. Joguei um custo aqui e tal. Então, joguei os valores que no final o valor vai dar 80 mil, que é o lucro que a gente achou lá. É o exemplo nosso, 80 mil. Está aqui. Aí ele vem para cá, L300, tá certo? Eu preciso aqui no L300, o L300 é a DRE, tá? É a demonstração do resultado. É o registro L300. Eu preciso encontrar essas duas linhas aqui, ó. Provisão para contribuição social sobre o lucro, e eu preciso encontrar essa linha aqui, na DRE. Né? Eu preciso encontrar essas linhas aqui, eu preciso desses valores. Eu vou calcular, que a gente calculou ali. Tá? Então, aqui, esses dois valores, está sem ele. Né? Logicamente, que quando você puxa, né, na DRE, você faz o TXT, já vê esses valores. Né? Aí eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer só o imposto de renda, né? O L, o M, o bloco M, tá? Bloco M. Demonstração do lucro real. Isso aqui é o... Só para vocês terem uma ideia de como funciona aqui dentro. Valor. Esse é o valor. Tá? M300, demonstração do lucro real, valor. Aí, lucro líquido do imposto de renda. Vem aqui. É automático. Viu? Não é o que coloco, não. Ele já pega lá da DRE, tá? Ele pega da DRE. Aí vem adições. Aí vem aqui, ó. Provisões para perdas, custos não dedutivos, despesas não necessárias, realização de ativo e dedutivo, PRONAC, pesquisa, doações a entidades civis, que eu falei para vocês, parcela não dedutível. Que parcela não dedutível é essa aqui? É quando passa de 2% do lucro operacional. Doação à instituição de ensino e pesquisa, parcela não dedutível, quando passar de 1,5% do lucro operacional. Vale cultura não dedutíveis. PAIC, FAP, que é aposentadoria, né? Plano de previdência, quando passa de 20%. Despesa de aluguéis, alimentação de sócio acionista, que eu já falei para vocês. Despesa não propaganda não dedutíveis, quando a empresa de propaganda não está regulamentada. Tá? Então, tem a lista aqui, infinita. Não é infinita, não, eu estou brincando, né? É finita. Mas, assim, é grande demais a lista de adição que a gente tem que ter cuidado para saber se a gente tem uma coisa aqui, né? Remuneração de sócios, diretores, remuneração indireta, royalties, serviço de assistência técnica e outras. Aí aqui, ó, a contribuição social-lucro, adição. Está vendo que a contribuição social sobre o lucro, ela está em negrito, é porque o próprio sistema já vai trazer. Né? Aí vem aí, ó, soma das adições, aí vem as exclusões. Certo? Isso aqui não tem todas não, tá? Eu pulei aqui, peguei só para vocês terem uma ideia. Eu pulei aqui. Aí, aqui, soma das exclusões. Reversão de uso, lucros e dividendo. Lucro e dividendo pelo custo de lucro e dividendo avaliado pelo patrimônio líquido, equivalência patrimonial, tá? Cadê aqui o exercício anterior? Lançamentos temporâneos que eu falei para vocês, né? Lançamentos temporâneos fora de época, né? Vou ver se tem aqui lucros e dividendos, ganho na ação. Não está aqui, investimento e tal. Outras exclusões, está aqui, tá? Então, vem aqui a relação.
E você vai dizer o que é adição e exclusão. Você vai dizer aqui o que é adição e exclusão. Você é que vai dizer, né? Então, por exemplo, aqui, eu fiz uma doação. Cadê aqui brindes? Vou botar aqui, despesa com alimentação de sócio. Sem relacionamento. Tá? Mas se eu quiser relacionar, eu posso. Se eu clicar 2 vezes aqui, em cima disso aqui, ele pergunta qual é a conta de despesa que tem esse valor, e eu vou buscar a conta de despesa e jogo ela aqui, para ele buscar o valor que está na conta de despesa. O sistema faz isso, tá? Adição. Então, aqui, adição e exclusão. Então, se você fizer a sua contabilização tudo certa, quando você trazer para cá, isso vem tudo prontinho, gente. Isso vem tudo montado. Você vai usar aqui só os valores da adição e exclusões aqui. Né? Por exemplo, aqui. Lucro líquido do imposto de renda, 80 mil. Aí eu fiz aqui, ó. Eu mesmo fiz. Lancei. Realização, despesa não necessária, 23 mil. Despesa não necessária, 23 mil. Sabe o que foi? Eu lancei aqui. Eu lancei, puxei aqui. Despesa não necessária. 23 mil, vamos botar aqui. 20, despesa com brindes, 8513. 23 mil. Causa trabalhista e despesa com brinde. Tá aqui. Olha. Despesas desnecessárias. 23. Alimentação do sócio, está aqui, 3 mil. Arrendamento mercantil. Bens não relacionado com a... Despesa com bens não intrinsecamente relacionado com a produção ou comercialização. Arrendamento mercantil. Bens que está com coisa. Pronto. Contribuição social não veio, porque não tinha 6.300. Eu ficaria com o lucro, soma das adições, 38.300. Tem 2 exclusões. A primeira exclusão, lucro e dividendos, 5. Equivalência patrimonial, 7. Estaria aqui. Né? 5 e 7. Estaria aqui. Lucro total das exclusões, 12 mil. Lucro, 100. Menos compensação de 20, 80. Ficaria mais ou menos nesse sentido. Entendeu? Ficaria mais ou menos nesse sentido aí. Se você fosse fazer uma SF desse lucro real que a gente fez. Tá? Só que ele ia pegar os dados contábeis todos, ele ia trazer esses dados contábeis para cá através do registro L300. E do L300 ele ia fazer o M e o N, que era o cálculo do imposto. Tá? Então, você vê, se nós fizermos tudo que nós fizemos aqui no imposto de renda, né? Se a gente fizer tudo certinho na nossa contabilidade, no nosso programa, quando eu fizer a ECD agora, né? Quando eu fizer a ECD, que mandar para o fisco a ECD, com todo o meu lucro real, tudo certinho, e for fazer SF e recuperar a ECD, tiver tudo certinho, não vou ter problema nenhum. Não tem problema, não. O problema é eu fazer meu lucro real certinho antes de fazer a ECD. Né? Então, o Juarez até falou comigo agora, antes de começar, mas disse, não, Israel, eu só mando a minha ECD depois que eu faço o teste, vendo que minha SF está ok. Veja o que é que ele faz. Ele faz a ECD, ele recupera para a SF, não vai transmitir a SF porque a ECD tem que ser a transmitida, mas ele pode fazer o teste logo, recuperar, para testar a SF para ver se deu tudo certo. Para liberar a ECD depois vendo, porque se eu fizer o lucro real errado e mandar a ECD,
Quando chegar na SEF, que eu ver que está errado, eu não posso consertar mais SED. Eu já mandei. Então, ele faz correto, né? Ele antecipa o cálculo da SEF para tentar fazer a SEF logo certa, para saber se não tem alguma coisa na SED que vai atrapalhar. Então, primeira coisa que você tem que fazer é a gente fazer a nossa apuração do imposto de renda dentro do nosso programa correta. Ah, professor, mas estou vendo aí que tem um monte de adição, exclusão. Aqui, o senhor me deu a listagem aí de adição, exclusão, parece que não acaba mais, né? Está aqui, ó, adição, né? Cadê aqui? L300, aqui, L300, Lalu. Ó, começa aqui, ó, adições, vê aqui, ó, 7, custos, 6, provisões. Vê quantas linhas tem. 801, 811, 812, tal. 875, 890, 11, 92,01, a última linha das adições. Vê quantas linhas tem que pode acontecer de adição. Mesma coisa a exclusão. Começa 95 e vai até quanto? 167,01, a última linha. Não segue uma lógica bem comum, não, mas você está vendo que é muitas adições e muitas exclusões. Não tem como você decorar todas essas adições e exclusões. Você tem que entender a lógica do funcionamento. Vai, lucro líquido antes da contribuição, vai fazer adição, exclusão, a compensação de prejuízos fiscais e lucro real. E aí, do lucro real, você chega aqui ao lucro para pagar imposto de renda, né? Certo? Então, assim, é trabalhoso, mas é a melhor forma, talvez, em muitos casos, de se pagar imposto de renda. Qual é a grande diferença aí? A grande diferença aí para o lucro presumido é que você vai ter que ter contabilidade atualizada, correta. Você vai ter que ter um jogo de cintura com o dono da empresa, entender as despesas que ele está fazendo, conversar com ele, porque as despesas que não pode, que é indedutível, as despesas têm que ser dedutível para o lucro cair, para pagar menos imposto. Não pode estar pagando despesa sem recibo, sem nota, sem documento legal. Isso é que é importante. Agora, essa regrinha aí, ela não é difícil, gente. Ela não é difícil. Lucro contábil, mais adição, menos exclusão, lucro ajustado. Aí teve prejuízo anteriores, compensa, dá o lucro real. Não é difícil isso aí. Agora, professor, quais são as adições? Não sei. Todas não sei. Conheço, decorei muitas, porque eu tanto repetir, a gente decora. Mas não tem condições de saber tudo. Quais são as exclusões? Aí eu sei as principais, né? Não sei todas, porque também não dá para você, né? Mas se você pegar ali a lista, você dá uma lida, se você estiver inteirado com a sua empresa, mais ou menos um elo, não pode ser o contador sem elo com a empresa, né? Mas se tiver um certo elo, você pegou uma despesa lá, dá uma olhada ali, você diga, essa despesa é indedutível, está aqui, ó. Você vai ligar logo. Você sabendo as despesas que a empresa tem, você dando uma olhadinha na listagem, você vai identificar. Isso é indedutível, isso é dedutível. Não tem tanto segredo assim, não. É trabalhoso. Mas eu vou dizer a vocês, às vezes, aí vou ficar do lado do empresário e do lado do contador, né? Do lado do empresário, muitas vezes é melhor o lucro real para efeito de planejamento tributário, tá? Agora, olhando pelo lado do contador, muitas vezes não é bom o lucro real, porque você tem um trabalho maior e a sua remuneração não é a remuneração que você talvez mereça, tá? Isso é um complicador. Outra coisa que é complicador, os empresários mandam os documentos em época certa para você fazer,
Os empresários têm esses documentos legais, tudinho direitinho para você fazer? Porque depois que você começa a fazer, você fazendo a contabilidade certinha, não tem erro, não tem dificuldade. A dificuldade é fazer a contabilidade certinha. Porque para calcular o imposto, inclusive, vocês têm ajuda de programas que fazem isso aí, né? O programa Mastermark, Domínio, então, um monte de programa. Se você parametriza, ele faz. Desde que a contabilidade esteja certa. Então, o grande problema que eu vejo no lucro real é a contabilidade. É a contabilidade. Entendeu? Então, se a contabilidade está certa, não tem. Então, vocês têm que analisar direitinho, porque, assim, gente, alguns contadores não querem não querem lucro real, porque diz que dá trabalho e não ganha dinheiro. Lógico, se é para ser assim, não serve. Mas eu tenho aqui, em Pernambuco, vários contadores que têm muito lucro real e dá dinheiro. Inclusive, vivem muito bem, dá dinheiro. Mas também não cobra tão barato, não, né? Não pode cobrar barato, trabalheira dessa, né? Mas também tem o seguinte, gente. Procura fazer certo. Procurem fazer certo. Ajustinho de lucro real para ajustar muito, para pagar pouco imposto, ficar fazendo ajuste, isso vai lhe dar uma mão de obra tão grande depois. E vai ser ruim você sair dela. Começar a ajustar muito o lucro para dar menos imposto, aí você entra numa bola de neve, meu amigo, para sair é difícil. Né? Seja justo, diga logo a verdade, olha, não faço assim não. E tem colega aí de vocês que faz isso aí, que eu tive junto com eles em alguns trabalhos aí, principalmente em Alagoinhas, que diz, eu não faço errado, não faço não. E é assim, eu acho que é importante isso aí, para fazer certo. Se o lucro aumentou um pouquinho, paga mais imposto, paga imposto. Puder ajudar em alguma coisinha, ajuda. Mas fazer, como eu vejo aí, arrumar a despesa para cair o lucro, você vai entrar na bola de neve. E aí você vai estar trabalhando errado e trabalhando mais. Porque se você faz certo, é aquilo. Se você, para fazer errado, você tem que arrumar artimanha, não sei o quê, cortar cabelo, coçar a cabeça para procurar arrumar um jeitinho de beneficiar. E aí você termina trabalhando demais, se estressando, ganhando pouco. Aí não vale a pena mesmo, não. Mas se você faz tudo certinho, tudinho, sua contabilidade está ajustada, o quadro tem muita dificuldade no que eu fiz aí? Não tem muita dificuldade. Ah, mas você decorou a alimentação de sócios, brindes, doações, provisões? Decorei, não. Não precisa decorar. Precisa ter essa relação junto com você. Com o tempo você vai decorar sem estar precisando estar lendo para decorar, não. Com o tempo você vai decorar espontaneamente. Com o tempo você vai entrar na legislação. É lendo um dia, lendo o outro, daqui a pouco você está com isso aí na cabeça. Tranquilo, tranquilo. E aí está discutindo já coisas mais, nível mais alto. Então, é assim, não é difícil, entendeu? Não é difícil. É um lucro real simples. Não tenham medo de pegar. Pegue e vá em frente. Agora, cobre também tem que cobrar pelo que faz, né? Tem que cobrar pela sua capacidade de trabalho, né? Pela sua capacidade de produzir, de entregar as coisas bem entregues, né? Fazer o seu. Aí tem que cobrar um pouquinho mais, entendeu? Bom, gente, é isso aí. Agora fica à disposição de vocês. Qualquer dúvida aí que vocês queiram tirar. Não tem problema se estiver fechando, tiver... Gente, olha, se vocês tiverem com algum problema no fechamento do Correio, quem está fazendo. Quem não está fazendo, que vai pegar agora pega, qualquer coisa, liga para mim, não tem problema, a gente ajuda. Manda um e-mail, um zap, a gente dá uma mãozinha, tá? Não tenha medo não, cai em campo. E quem está fazendo aí, como o Juarez, como o Lucas, eu acho que está fazendo alguns, né? Precisar de uma ajuda, Lucas de Alagoinha, eu não sei se é o mesmo Lucas, eu acho que é por causa do carro, né? Tiver alguma dúvida, é só ligar para mim, mandar um e-mail, um zap, tá certo? Nós estamos aqui para ajudar.